E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 17, nós vamos ler só um verso, um versículo. Depois você pode ler toda a história e você conhece também a história. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, verso 25. Dizem uns aos outros: viste que aquele homem que subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas. Lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai, livre de impostos em Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhes dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade, meu Deus, de ministrar a tua palavra. E como eu falei, com uma responsabilidade tão grande, Senhor, de ministrar para o teu povo. Te peço que o Senhor primeiro ministre na minha vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título dessa simples mensagem é Motivações para ser um vencedor. Em vários momentos de nossas vidas, nos deparamos com tantos problemas, aflições. Muitas vezes nos angustiamos e parece que essas coisas não vão ter fim nas nossas vidas. Parece que às vezes até Deus nos esqueceu. E muitas vezes a gente fica se perguntando, por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que tantos gigantes? Por que tantas lutas? Por que tantos problemas, tantas muralhas intransponíveis, montanhas que eu não consigo romper? Por que tantas perguntas? Se nós olharmos, queridos, em nossa volta, você vai perceber que muitas pessoas desistiram do caminho, da caminhada, por causa de alguns obstáculos, por causa de algumas barreiras, de alguns gigantes que se levantaram. E nesses momentos, quando nós enfrentamos essas coisas, nós precisamos de uma motivação para enfrentar todas essas coisas, para que nós possamos obter a vitória. Eu não sei como você chegou aqui nesse momento, nessa tarde, na nossa igreja, mas talvez eu, já iniciando essa simples mensagem, talvez você já esteja se vendo, se você está passando em alguma luta, por algum problema, seja financeiro, seja de saúde, seja relacionamento conjugal, ou relacionamentos de pais com filhos, de filhos com os pais. Mas essa história, queridos, ele fala de quando Davi estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas, como um pastor de ovelhas. E eu acho interessante que a história de Davi, ela sempre nos inspira. A história de Davi nos dá muitas
muitas luzes para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Davi era um tipo de Jesus. E Davi, sentado ali talvez num roçado, cuidando das suas ovelhas, o seu pai chama Davi e diz: olha, Davi, eu quero que você vá lá no campo de batalha para você trazer notícias dos seus irmãos. E Davi se levanta dali e ele vai levar mantimento para trazer notícias. E uma coisa que chama a atenção, queridos, na vida de Davi, é que Davi, ele era um rapaz que tinha um vigor, ele tinha energia, era sereno, tinha um coração entregue a Deus, tinha um coração quebrantado. Olha o que ele diz no Salmo 18, quando ele exclama: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Quando um homem descobre o padrão de Deus para a sua vida e alicerça a sua fé sobre os princípios da palavra, ele passa a ser bem-sucedido em tudo que faz. Vou repetir: quando um homem descobre o padrão de Deus para a sua vida e alicerça a sua fé sobre os princípios da palavra, ele passa a ser bem-sucedido em tudo que faz. Amém, queridos? Outra frase que eu também achei muito interessante diz assim: o homem forte se disciplina a ler a palavra, a orar, a jejuar quando necessário e obedecer à vontade de Deus. É nesses indivíduos que o mundo pode confiar. São eles que as pessoas procuram nos momentos difíceis. Se você prestar atenção no contexto, ali aquele Israel estava passando por uma batalha com os filisteus. E é num momento difícil que aqueles homens estavam passando, que o pai de Davi, Jessé, chama Davi e pede para Davi ir ao campo para trazer notícias dos seus irmãos. Mas, queridos, então, como eu falei, motivações para você ser um vencedor. O que é motivação? O que é motivação? Motivação é ser feliz? Motivação é você enxergar o mundo com outros olhos? Será que motivação é conquistar resultados? O que é motivação? Segundo o dicionário, não sei se está aí. Segundo o dicionário, a palavra motivação é o ato de motivar, exposição de motivos ou causas, conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou não, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que determina certo tipo de conduta em alguém. Então, a motivação, querido, é algo pessoal, porque vem de dentro. Como o pastor Roberto falou, que ele está motivado para esse ano de 2018, eu também estou. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e eu sei o que Deus vai fazer por nós. Por isso que isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor. Então a pergunta que eu faço para você é: o que é que tem te motivado? O que é que te motiva hoje? O que fez você sair da sua casa para estar aqui nessa noite? Quais são as suas motivações? E a primeira motivação que eu queria compartilhar com você, querido, nesse texto que nós lemos, é que os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o exército de Israel. O rei dará... Aí, enquanto aqueles homens estavam
nessa situação, alguém falou e Davi escutou. Quando disseram assim: o rei dará grandes riquezas a quem matar. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Queridos, esse era um momento crítico, qual aqueles homens estavam passando. E Davi, ao ver aquele gigante, o exército de Israel amedrontado, acuado, e seus irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, o próprio rei Saul, tudo acuado, tudo com medo, tudo escondido, Davi ficou pasmo. E naquele momento, Davi se levanta, e com aquela notícia de que o rei daria sua filha, isentaria sua casa de impostos, Davi se motivou. Aquilo foi uma flecha que entrou no coração de Davi, que trouxe uma motivação para ele. E eu quero te dizer nessa noite, querido, não abra mão das promessas que Deus tem para você. Quais são as promessas que Deus tem para você? Todas as promessas que o Senhor tem para nós. Segundo Coríntios 1:20 diz: pois quantas promessas há de Deus, nele tem o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, a pergunta que eu faço é: o que é que nos motiva a enfrentar as nossas lutas? O que é que tem te motivado? Deus não nos deu, querido, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 2:7. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Verso 11. Ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Verso 17, Apocalipse 2. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. E depois você pode ler Apocalipse 2, 26, 28, Apocalipse 3, sempre vai falar daquele que vencer. Então eu quero te encorajar nessa noite, nessa tarde, a tomar posse das promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque você é vencedor. Ele nos fez mais do que vencedores, querido. Amém? Então tome posse das promessas do Senhor. O vencedor é aquele em quem podemos enxergar claramente a virtude da coragem. Isso é uma frase do Dr. Edin Cole. Então tome posse da palavra, tome posse das promessas. Uma segunda motivação que Davi está lá no verso 34, depois você pode, eu não li o capítulo todo porque é muito grande, mas depois você pode ler a história e você conhece a história. 1 Samuel 34, 35, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego a juba, atinjo-o com golpes, até matá-lo. Uma vez, quando Davi estava apacentando as suas ovelhas, ele teve esse encontro com o urso. Ele teve um encontro com o leão. E ele os matou. Mas Davi, ele não tinha ideia de um encontro que ele teria quando ele chegasse ali. Quando ele fosse deixar o alimento e pegar a notícia dos seus irmãos.
Quando Davi chega naquele ambiente, aquele gigante Golias estava enfurecido, instigando o exército de Israel, zombando do exército de Israel. Davi já havia matado um urso, querido, mas nunca tinha enfrentado um homem tão capacitado, um guerreiro tão bem preparado como Golias. E Davi toma coragem que o Senhor colocou na sua vida, no seu coração, através da fé dele. Porque Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, e ele sabia como enfrentar aquele gigante. Qual o gigante na tua vida? Será o vício, a infidelidade, a doença, a mentira, a droga? Ou é você mesmo? O grande problema é que existem muitas pessoas que não têm coragem de lutar contra a sua própria carne, de lutar contra o diabo, e muitas vezes fica se escondendo, muitas vezes está passando por um problema, está passando por uma luta, e se isolam, se escondem, deixa a célula, deixa a igreja. E quando nós nos isolamos, queridos, nós nos tornamos uma presa muito mais fácil. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que se você realmente quer ser um vencedor, alguém que quer romper, alguém que quer conquistar vitórias na sua vida, no seu ministério, na sua célula, queridos, você tem que ser corajoso. Você tem que olhar para Jesus e dizer: eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Davi olhou para aquele gigante e disse: ei, quem és tu, Golias? Davi já tinha enfrentado leão, urso, sabia como enfrentar aqueles animais, mas ele não sabia como enfrentar o gigante. E diante das lutas, querido, o que nos motiva é sermos corajosos. Você é corajoso? Sabe por que Davi era motivado pela coragem? Porque ele sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus estava com ele. Olha o que diz o verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então o que encorajou Davi é porque Davi conhecia o Senhor, Davi tinha intimidade com o Senhor, Davi falava com o Senhor. Olha o que ele diz em 2 Samuel 22:30. Contigo eu passo pelo meio de um batalhão, com o meu Deus eu salto muralhas. Eu quero declarar para você nessa tarde, nessa noite: o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. O Senhor com você, querido, você vai saltar muitas muralhas, vai enfrentar muitos gigantes. Quando nos enchemos de coragem para superar a adversidade, nós agimos. Mas será que nós temos ousadia de realizar obras maiores que as que Jesus realizou? Obras feitas pelas nossas próprias mãos? Deus afirma que nós faremos obras maiores do que a que Ele fez, e nós obteremos sucesso.
1 João 4,4. Depois você pode ler na sua casa. A coragem, queridos, é o resultado do destino que aceitamos. É um atributo que nasce no nosso coração e flui para as nossas mãos. A coragem fluiu nas mãos de Davi, querido. Davi não precisou de espada também, de lança, nem de flecha. Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Davi pegou umas pedrinhas só. E talvez aqueles homens que estivessem ali naquele... Como é que esse cara vai enfrentar um guerreiro desse com algumas pedrinhas? Ah, queridos, porque Davi sabia em quem ele cria. E Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E nós podemos ver alguns exemplos de homens também que se levantaram em coragem para enfrentar os seus inimigos. Lá em Juízes 6,4, diz assim, falando de Gideão: não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. E eles estavam sem saber o que fazer, como fazer. Porque eles estavam com medo, querido. O medo, ele nos paralisa. Mas apareceu o anjo do Senhor a Gideão. Disse: ei, varão valoroso, o que é que você está fazendo aí? Gideão estava malhando trigo no lagar. E muitas vezes nós estamos nos escondendo por trás de algo não querendo fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Deus tinha uma identidade para Gideão, de um varão valoroso. Mas Gideão não se achava como um varão valoroso. Mas naquele momento, quando Deus chama Gideão de varão valoroso, Gideão para e pensa. E diz: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais contaram dizendo: não os fez o Senhor sair do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus viu que Gideão estava revoltado no bom sentido, porque ele queria fazer algo e dele mesmo ele não conseguiria. E quando Deus chama ele junta um exército de 32 mil homens. E Deus diz: não, tem muita gente. Tem muita gente. Você só vai com 300. Porque se você for com 32 mil, você vai dizer que foi você que venceu. Vai na tua força, varão, e salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Deus está dizendo para você: vai na tua força. Não temas. Não te enviei eu? O Senhor é contigo. Se Deus estava com Davi, se Deus estava com Gideão, Ele também está conosco, querido. Ele está conosco. É só você buscar, entender e ter coragem. Há pessoas que entram ano e sai ano e a vida continua da mesma coisa. Miséria, fracassos, derrotas. Mas em nome de Jesus, nessa noite, todos esses inimigos já foram derrotados. E nós submetemos eles debaixo dos nossos pés. Todos os filisteus, amalequitas, midianitas. Nós somos vencedores, querido.
O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos colocou aqui nessa cidade, porque Ele tem um propósito para nós. E nós vamos sim, ganhar essa cidade para Jesus. Ah, mas eu não sei como fazer. Busque no Senhor. Davi também não sabia como enfrentar Golias, mas ele sabia quem estava com ele. E por causa desse entendimento, é que ele avançou. Ele não desistiu, ele não desanimou. Lembra de Josué? Quando Deus diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha o segredo aí. Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas ele estava tendo uma intimidade com Deus. Davi escrevia, Davi fazia poemas, Davi escrevia letras de músicas, Davi adorava, Davi orava, Davi tinha uma intimidade com Deus, querido. E foi por causa dessa intimidade que ele teve a coragem de, em Deus, enfrentar os gigantes. Outra motivação que Davi, na vida de Davi, que fez com que ele avançasse para derrotar aquele gigante, é que no verso 32 e 33, Saul diz: ei, você não pode ir, você não tem condições de lutar contra esses filisteus. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro, é um guerreiro poderoso. Você ainda é novo. Você não pode. Quantas vezes você já escutou: ei, você não pode. Você não consegue. Quantas vezes você já escutou? Não adianta mais. Já passou. Não vá não, você é muito jovem. Você não vai conseguir. Realmente Davi era muito jovem. Mas, queridos, a maturidade, ela não vem com a idade. Nós adquirimos quando passamos a aceitar a responsabilidade pelos nossos atos. Davi disse: eu vou. Se eu enfrentei um urso, se eu enfrentei um leão, eu vou enfrentar esse gigante. A nossa maturidade não vem com a idade. Nós adquirimos quando passamos a aceitar a responsabilidade pelos nossos atos. Você lembra de Jairo? Quando Jesus vinha no meio daquela multidão, aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus para. Jairo tinha chamado Jesus para ir na sua casa, porque a sua filha estava doente, estava para morrer. E quando Jesus está caminhando com Jairo, alguém chega para ele e diz: ei, não incomode mais o mestre não, sua filha já morreu. E Jesus, vendo Jairo agoniado, diz: ei, Jairo, fica tranquilo, não temas, crê somente. A multidão estava apertando Jesus, alguém chegou para ele e disse: não importunes mais o mestre, deixa o mestre quieto, sua filha já morreu. Eu não sei, querido, se os seus sonhos morreram. Se você tem algo que as pessoas estão dizendo: ei, não adianta mais fazer isso não. Não corra mais atrás não. Eu quero dizer para você nessa noite: não temas. Crê somente. Você lembra quando Bartimeu estava gritando por Jesus? O cego de Jericó. E a multidão disse: ei, cego, para de gritar. Está vendo que o mestre vai te escutar? Não incomodes mais ele.
A multidão, sempre tem uma multidão, querido. Sempre tem uma oposição. Os 2 cegos de Jericó, a multidão está lá em Marcos 20, 31, 32. A multidão os repreendiam para que se calassem, mas eles gritavam alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E no meio daquela multidão, Jesus para, chama os 2 e pergunta: que quereis que eu vos faça? Ele está perguntando para você: que quereis que eu vos faça? Sempre haverá, querido, vai haver pessoas ao nosso redor com palavras negativas, palavras de oposição, querendo impedir a nossa vitória, querendo impedir o nosso avanço, dizendo: não tem mais jeito, desista, acabou, você é um fracassado, não vai dar certo. Pare de ir para a igreja, homem. Que negócio é esse de ir para a igreja? Pare de ir para a sua célula. Esse negócio de célula não dá certo, não. Desista disso, dessas coisas. Discipular 1 milhão de jovens? Que negócio é? Isso é conversa. Sabe qual é a promessa do Senhor para nós? Pede-me e te darei as nações. Isso é promessa, querido. Agora vai ter oposição dizendo: isso é conversa, não vai ter isso não. Como é que vocês vão alcançar 1 milhão de jovens se em João Pessoa não tem 1 milhão de pessoas? Oposição. E para a oposição nós dizemos a ela: creia somente. Não dê ouvido para conversas negativas, querido. Paul Cole diz: siga em frente quando o resultado parece distante demais. Você tem coragem de continuar quando a visão ainda é apenas um sonho no coração? A persistência vence as batalhas. Permanecer juntos vence a guerra. Ei, nós temos uma palavra para essa igreja, de que nós vamos discipular 1 milhão de jovens, 1 milhão de pessoas. Você se enquadra aqui nessa palavra? Siga em frente quando o resultado parece distante demais? Você tem coragem de continuar quando a visão ainda é apenas um sonho no coração? A persistência vence as batalhas. Permanecer juntos vence a guerra. Às vezes nossos maiores inimigos, queridos, estão do nosso lado. Está na nossa igreja, está na nossa célula. Até familiares. E muitas vezes zombam de nós. Eita, agora é o crente. Agora é o pastor. Só quer ser o cara. Ficam dizendo que a gente está delirando, que a gente é sonhador. Queridos, nem sempre a oposição é barulhenta e é explícita. A oposição também ela é silenciosa e é discreta. Não ande com pessoas negativas. Então, qual é a sua atitude diante da oposição? Quando se levanta uma oposição contra você, qual é a sua atitude? Olha o que Neemias 4:9 diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, dia e noite, por causa deles. Aleluia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Quando se levantar uma oposição, querido, ore. Por isso que nós temos oração aqui todos os dias. Todos os dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde.
Moisés, Josué, Davi, Ezequias, Neemias, Paulo, Jesus, todos estes recorreram à oração quando sofreram oposição. Enquanto oravam, eles iam avançando, iam realizando as suas obras, iam realizando os feitos que o Senhor tem para as suas vidas. Da mesma forma, querido, eu quero encorajar você. Quanto mais falarem que nós não vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos orar e nós vamos vencer e nós vamos conseguir. Nós vamos avançar, nós vamos romper, nós vamos conquistar, nós vamos multiplicar. Amém? Queridos, oração é a chave para vencer a oposição. Não deixe a oposição te abater. Se levante em oração. Toda arma forjada contra nós, contra ti, não prosperará. E toda língua altiva, o Senhor a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça. Toda arma forjada contra ti não prosperará, querido. Toda arma forjada contra a sua célula não prosperará. Toda arma forjada contra a nossa igreja não prosperará. Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Aleluia! A vitória já é nossa, queridos. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu vou repetir. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ei, capeta, tu perdesse, viu? Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Outra motivação é a confiança no Senhor. 1 Samuel 37. A falta de confiança em Deus foi a razão porque todo o exército de Saul tinha medo de enfrentar Golias na batalha. Davi, porém, confiava em Deus e estava disposto a enfrentar essa tarefa incrível. Davi confiou no Senhor antes de enfrentar Golias e não se decepcionou. Sem a confiança em Deus, Davi teria sido como qualquer outro israelita. Por que aqueles homens estavam tão temerosos? Porque eles estavam confiando no rei de Israel. Davi não, Davi chega não olhando para homens, não olhando para o rei, mas confiando no Senhor. A minha fé está no Senhor. A fé de Davi estava em Deus. Isso é claro lá em 1 Samuel 17, 47. E Davi diz, se eu matei um urso, matei um leão, deixa comigo que esse gigante aí para mim é fichinha. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você esteja confiando no teu carro, talvez você esteja confiando nos teus bens, talvez você esteja confiando na tua herança, talvez você esteja confiando no teu salário. Eu quero dizer para você que os que confiam, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Em quem você tem confiado? Queridos, Deus ganha sempre. Olha o que Teddy Roosevelt afirmou: você não pode lutar para valer se você não acredita que está lutando para vencer.
você não pode lutar para valer se você não acredita que está lutando para vencer. E por último, outra motivação foi a dependência de Deus. Quando o rei Saul vê o jovem Davi decidido a lutar contra o gigante, Saul diz: espera aí, vamos aqui, eu vou botar a minha armadura e para você ir para a guerra. Sabe o que é que nós aprendemos com isso, querido? Davi não dependia da armadura de Saul. Sabe do que Davi precisava? Da infalível fé no Senhor. Do poder de Deus. Do poder invencível do nosso Deus. Ei, tu vem contra mim com espadas e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Davi não estava preocupado com a armadura de Saul, não. Davi não dependia da armadura de Saul. Davi sabia em quem ele cria. Portanto, queridos, Deus é tão grande que mesmo quando dá poder aos homens, não perde o poder. Mesmo quando usa o seu poder, não diminui. E ele é por nós e não contra nós. O Senhor é por nós e não contra nós. Quem é o gigante que está te atormentando? Qual é a tua dificuldade? Ei, o Senhor é por você. O Senhor é por nós. Mesmo que você ainda não tenha dado nenhum passo em direção à conquista da terra, ela é sua. Seu destino não pertence mais a ninguém. É seu, mas você tem que tomar posse dele. Deus nunca coloca o nosso destino nas mãos do nosso inimigo. Ele nunca vai fazer isso. Jesus disse: o que eu recebi, eu dou a vocês. A autoridade que Jesus tinha sobre ele nos deu, querido. E hoje, o Senhor entregará nas nossas mãos, e nós mataremos e cortaremos a cabeça desse capeta chamado Golias. Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua esperança? Queria que você fechasse seus olhos.